E se o sofrimento não tivesse prazo para acabar? E se aquilo que hoje pesa, machuca e cansa fosse eterno? A mitologia grega sempre foi cruel nesse sentido. Ela não fala apenas de heróis e deuses, mas de castigos que não terminam, de punições que atravessam o tempo e de dores que não têm descanso. Hoje vamos falar sobre isso, sobre quando o castigo vira a eternidade. E mais do que isso, sobre uma pergunta difícil, quase incômoda. É possível ser feliz mesmo assim? Para responder, vamos olhar para dois mitos poderosos da mitologia grega, Atlas e Sísifo. Dois personagens condenados a carregar pesos que nunca acabam e que talvez reflitam sobre a nossa vida mais do que imaginamos. Na mitologia grega, os castigos não eram apenas punições físicas, mas eram simbólicas. Eram formas de ensinar, humilhar, testar, quebrar o espírito humano. Os deuses não castigavam apenas o corpo, castigavam a consciência. E poucos castigos são tão fortes quanto aqueles que não têm fim. É nesse cenário que surge Atlas. Atlas era um titã pertencente à geração anterior dos deuses olímpicos. Ele viveu em um tempo em que o universo ainda estava em guerra consigo mesmo. Durante a Titanomaquia, a grande guerra entre os titãs e os deuses, liderado por Zeus, Atlas escolheu lutar contra o Olimpo. Ele não foi apenas um combatente qualquer. Em algumas versões do mito, Atlas foi um dos líderes da resistência titânica. Quando os deuses venceram, Zeus decidiu que Atlas não merecia a morte rápida, mas precisava de um castigo exemplar. Atlas foi condenado a sustentar o céu, ou em outras interpretações, o próprio cosmos, segurando o céu da terra para sempre. Não era apenas um peso físico, era a responsabilidade de manter a ordem do universo, sem descanso, sem substituto, sem fim. O castigo de Atlas é cruel porque é silencioso. Não há gritos, não há sangue, apenas persistência. Atlas representa aquele sofrimento que não pode ser compartilhado. O peso daquilo que você carrega sozinho. A responsabilidade que ninguém vê, mas que nunca sai das suas costas. Mas existe algo profundamente simbólico aqui. Atlas não foi esmagado, não caiu, não se ajoelhou. Ele se tornou indispensável. O mundo só continua existindo porque Atlas permanece de pé. O castigo com o tempo deixa de ser apenas a punição e se transforma em identidade. Atlas não é lembrado como um fracassado, mas é lembrado como aquele que sustenta tudo. Talvez haja uma lição dura nisso. Quando o peso não vai embora, você não desaparece, mas se transforma. Outro mito é o mito de Sísifo. Sísifo era rei de Corinto. Diferente de Atlas, ele não foi punido por força ou por guerra, mas por inteligência e arrogância. Sísifo enganou os deuses, traiu segredos divinos e, em um de seus atos mais ousados, conseguiu enganar a própria morte. Ele desejava aquilo que os humanos temem e, ao mesmo tempo, desejam: não morrer. Quando finalmente foi capturado, os deuses decidiram criar um castigo que refletisse a sua personalidade. Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra enorme até o topo de uma montanha. E sempre que alcançava o topo, a pedra rolava de volta. E tudo começava novamente, dia após dia, eternamente. O castigo de Sísifo não era só o esforço, é a consciência. Ele sabe que a pedra vai cair. Ele sabe que não há vitória final. E ainda assim, ele continua empurrando. É aqui que entra a famosa interpretação filosófica de Albert Camus. É preciso imaginar Sísifo feliz. Mas e por quê? Porque no final das contas, Sísifo conseguiu o que queria. Ele alcançou a imortalidade. A pedra é apenas o preço, mas a vida continua. Sísifo pode se sentir orgulhoso ao chegar no topo. Pode observar a linda paisagem enquanto a pedra rola. Pode sentir o vento no rosto, a brisa da montanha, o próprio corpo ainda vivo. O castigo existe, mas a consciência também. Atlas e Sísifo nos mostra algo desconfortável. A vida nem sempre nos oferece soluções. Às vezes, ela oferece resistência e resiliência. Nem todo o sofrimento é passageiro, mas muitos parecem eternos até não serem mais.
No nosso cotidiano, carregamos pedras invisíveis, trabalhos repetitivos, dores emocionais, responsabilidades que parecem não ter fim. E sofremos por coisas que muitas vezes julgamos ser eternas, mas que um dia não serão mais. Fases difíceis passam, momentos pesados se transformam, mesmo que tudo permaneça igual para sempre. A dor mente para nós. Ela sempre diz: isso nunca vai acabar, mas acaba. Talvez a felicidade não seja a alegria constante, mas seja a lucidez. É olhar para a própria vida e dizer: sim, está pesado, mas eu continuo. Imaginar-se feliz não é negar a dor, é reconhecer que, mesmo com a pedra, mesmo com o mundo em suas costas, você ainda está aqui, empurrando, sustentando, vivendo. Como Sísifo, como Atlas. Se hoje você sente que está carregando algo grande demais, se parece que nada muda, talvez não seja o momento de largar a pedra. Talvez seja apenas o momento de empurrá-la mais uma vez. E nisso, mesmo no esforço, mesmo no peso, existe uma forma silenciosa de felicidade. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa o like. Isso vai ajudar muito o canal. Comenta aqui embaixo o que você achou e qual mito mais te tocou. Se inscreve no canal para ver mais vídeos que unem mitologia, filosofia e reflexão sobre a vida. E se tiver alguma ideia de tema, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.